Olá, eu sou Rodolfo Ataide, sou morador da cidade de Ribeirão das Neves, da região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sou fotógrafo, poeta, eu vejo o mundo a partir dessas linguagens artísticas e procuro intervir na sociedade a partir delas. Eu tenho um livro chamado Encanto Marginal, lançado em 2017, um livro de poemas que fala um pouco sobre a realidade das periferias e do cotidiano das cidades das regiões metropolitanas. E com a fotografia eu procuro desenvolver um trabalho mais social, de formação, principalmente para grupos das periferias e grupos vulneráveis. Eu vou falar para vocês hoje sobre o método que eu utilizo nas minhas oficinas de fotografia para celulares. Eu chamo de fotografia da liberdade. A proposta é utilizar a fotografia como uma ferramenta principal e fundamental para o desenvolvimento de um trabalho social, político, ético, estético. É um pouco baseado no teatro do oprimido, é focado nos grupos mais vulneráveis, pessoas das periferias, negros, mulheres, comunidades quilombolas. Todos esses grupos, tidos como minorias da sociedade, são objetos e objetivos dessa oficina. Essa oficina hoje ela só é possível porque a fotografia se popularizou muito nos últimos anos. As novas tecnologias, os próprios celulares, as mídias sociais fizeram com que a imagem tivesse um papel fundamental na sociedade contemporânea. Eu acho que é importantíssimo refletir sobre o papel da fotografia na atualidade, em todos os contextos. Então a oficina busca também essa reflexão com os alunos e traz também essa linguagem que antes era voltada ali para um grupo muito reduzido de pessoas e hoje ela é extremamente popularizada. Para além das dinâmicas de apresentações, para eu conhecer um pouco sobre os alunos e eles me conhecerem também, tudo isso fazemos ali no primeiro momento na turma, né? Obviamente, mas eu já busco trazer uma reflexão importante, que é o poder da imagem. Já trago algumas imagens importantes, históricas, algumas imagens fortes, premiadas, e já causam um certo impacto num primeiro momento, porque principalmente os jovens, pelo que eu percebo, eles vão procurar a oficina de fotografia para se ver melhor na própria foto, para conseguir fazer uma foto com mais qualidade, para conseguir se apresentar para a sociedade melhor, mas já começam ali a ter acesso a uma nova forma de visualizar a fotografia na sociedade. Então eu já começo a trazer eles para o meu universo, já começo a fazer eles refletirem sobre algumas questões importantes que as fotografias que eu apresento trazem. Então a gente já começa uma conversa muito interessante e já muda o foco um pouco deles ali, né? O objetivo um pouco deles com a oficina. Nesse primeiro dia também eu faço um exercício rápido de fotografia. A gente já sai para fotografar e eu não delimito nada, não coloco nenhuma meta. É uma fotografia mais livre, mas nesse primeiro momento eu consigo saber também qual é a técnica de cada um, a sensibilidade de cada pessoa que está participando. Então é um primeiro contato que eu tenho, é uma primeira prática que a gente faz. Ela não tem um objetivo técnico mais forte, mas também eu já consigo ter uma dimensão de como vai ser o trabalho.
Uma coisa importante que eu procuro apresentar também nas oficinas é sobre as possibilidades de trabalhos futuros para os alunos, né? Principalmente os alunos que estão com os 16 anos, com 15, que já estão começando ali a pensar em futuro, começando a pensar em o que fazer. É importante apresentar para eles as possibilidades que se tem com a fotografia. De todas as oficinas que eu fiz, assim, os alunos me procuraram depois e me disseram que tinha interesse sim em se profissionalizar na fotografia. E isso é muito gratificante, apesar de ser muito desafiador ao mesmo tempo, mas eu procuro sim apresentar. Então eu apresento para eles sobre mercado da fotografia de casamento, mercado da fotografia documental, fotografia de viagens, fotojornalismo, fotografia de esportes. Então, todo esse universo que compõe ali a fotografia, eu procuro apresentar para eles e a gente faz uma discussão sobre isso. Alguns mercados são às vezes mais rentáveis do que os outros, e isso também gera um pouco mais de envolvimento deles, e eles começam a entender que sim, existe um futuro possível com a fotografia. Então é um trabalho importante que eu sempre gosto de fazer e apresento para eles. Enfim, depois de conversar sobre as possibilidades e sobre os conceitos e refletir um pouco sobre a fotografia, eu começo a trabalhar as questões técnicas da fotografia. Sei que o celular ele não oferece muitas possibilidades de manual para os alunos. Os celulares que têm algumas funções que te permitem trabalhar o diafragma, a velocidade do clique, são celulares mais caros geralmente, e o público o qual eu atendo às vezes não tem condições de ter celulares, então eles trabalham mais no automático, mas é muito possível desenvolver várias técnicas mesmo com celulares no automático. O primeiro trabalho técnico que eu desenvolvo de fato é um trabalho de leitura das obras. Eu apresento também vários fotógrafos, os principais fotógrafos do mundo para eles, então são grandes imagens que eles começam a ter acesso e a gente começa a fazer algumas leituras técnicas dessas obras. Então, uma primeira leitura que eu faço é uma leitura com base na contextualização histórica, que é um tipo de leitura que eu apresento para eles. Nós temos também uma leitura interpretativa, que cada um coloca o que pensa sobre a sua obra e constrói o seu próprio sentido. Isso também é importante desenvolver. E tem a leitura técnica, que eu vou falar sobre várias questões técnicas que estão envolvidas dentro das imagens dos fotógrafos profissionais principalmente, e essa leitura é a base para a gente começar a trabalhar todas as questões técnicas da oficina até o final, até a gente começar a produzir nossas imagens, né? Então, como eu falei, mesmo com o celular, com as limitações mesmo só automáticas, a gente consegue trabalhar algumas técnicas como as regras dos textos, linhas, cores, luz e sombra, volume, espaço, equilíbrio, ritmo, contrastes, ângulos. Uma série de coisas podem ser trabalhadas a partir dos celulares e a gente começa a entrar nesse universo técnico da fotografia. Fazemos vários exercícios, então são várias aulas para desenvolver todas essas técnicas que eu falei com vocês, e é sim um percurso muito interessante de aprendizado, de troca de experiências que a gente desenvolve a partir da oficina, né? Até chegar à produção das imagens. Chegando nesse momento que para mim é o mais emocionante, o mais interessante de todos, que é o momento de produzir a imagem em conjunto com os alunos, eu começo a trabalhar algumas questões, né? Tendo em vista que a gente já trabalhou todas as técnicas, já fizemos exercícios, uns avançaram mais, outros menos, a gente sabe disso, então eu acabo
juntando uns com os outros ali para poder facilitar mais a produção das imagens, mas a gente começa a definir algumas coisas e começamos também a trabalhar a essência da oficina, né? Então começa pela definição do tema. O tema já é o primeiro desafio, porque são várias pessoas que precisam se encaixar dentro de uma temática para a gente começar a produzir as imagens em torno delas. Geralmente é possível definir um tema antes de começar a produzir as fotografias, mas também às vezes quando fica um pouco mais difícil, a gente começa a produzir as imagens e no decorrer da produção das imagens a gente começa a pensar sobre o tema também, que é um exercício possível e é muito interessante de alguma forma. Mas dentro desse período da produção das fotografias, a gente começa a fazer as reflexões necessárias sobre o lugar que as pessoas vivem, sobre o que elas querem denunciar de fato, sobre quais opressões elas sentem na pele, sobre quais dificuldades, sobre quais questões que elas gostariam de apresentar para a sociedade, para a comunidade local. Então, começo a fazer ali um trabalho de puxar tudo dos alunos, de refletir um pouco sobre eles, sobre a questão, a origem de cada um, sobre o que cada um sente de fato, sobre quais as limitações que a cidade coloca, né, nas suas vidas. Então é sim um trabalho muito emocionante, muito interessante de ser feito e que eu gosto muito de fazer, assim, é muito gratificante. Num primeiro momento a gente faz uma chuva de ideias mesmo, com base em tudo que a gente já viu na oficina e de questões também que eu apresento para eles, de modelos, de projetos fotográficos, de séries fotográficas também que eu apresento para eles. A gente começa a fazer essa chuva de ideias sem também nada muito definido, para deixar com que a criatividade deles comecem ali a se aflorar também, né? Então é sempre muito importante deixar essa liberdade e a gente começa a partir disso. E como eu falei, no decorrer da oficina a gente escolhe essa temática, produz fotografias, a gente tira ali uma série das melhores fotografias, escolhemos juntos as fotografias que podem sim ter ali uma certa coerência entre elas. A gente começa um trabalho coletivo de certa forma, a cada um entender a limitação do outro, a cada um começar a valorizar o trabalho do outro também. Esse é um outro aprendizado importante da oficina. E então a gente começa a finalizar a oficina para partir para a nossa exposição, que é a última etapa do nosso processo. A exposição é um momento também importante, porque a gente começa a produzir, já começamos a escolher um nome para a nossa exposição, começamos a produzir um evento, a gente precisa chamar os pais, nós precisamos chamar a comunidade local, nós precisamos definir os formatos mesmo e fechar as fotografias que vão ser expostas. São fotografias geralmente ali de 30 por 40 centímetros. Quando não se tem muito recurso, a gente faz uma moldura de papel cartão, que fica muito interessante, fica muito barato, mas muito interessante também. Então tem todas essas questões que a gente começa a trabalhar em conjunto, e o mais legal deles talvez seja a construção do discurso, porque que eu trabalho sempre com eles. Olha, vocês agora vão apresentar um trabalho artístico para a sociedade, vocês vão causar um impacto na sociedade, e o que vocês querem de fato apresentar para a comunidade, qual tipo de reflexão, qual tipo de provocação que vocês vão fazer para as pessoas. Então vocês precisam sim ter um discurso muito bem definido e muito seguro, né?
E então a gente escolhe ali geralmente alguns representantes que têm um pouco mais de facilidade para falar em público e começamos a construir esse discurso que também é interessante, porque aí já é o processo deles, já são as fotografias que eles produziram e todos os sentimentos e tudo aquilo que eles colocaram durante as nossas conversas já vem, já começam a ficar expostas nas imagens. Então é um protagonismo total de pessoas que geralmente são excluídas da sociedade, então começam a gerar vários tipos de conceitos, reflexões, coisas muito importantes para a sociedade, e ver os alunos construindo isso é sensacional, assim, impagável. E a gente constrói sim um discurso, uma apresentação no dia da exposição, que eles tenham um momento de fala, para eles falarem de todos esses processos que a gente pensou e qual o objetivo daquela exposição para os seus pais, para outros familiares, para os vizinhos. Então é um momento muito interessante, né? Então, a partir daí a gente constrói esses discursos, essas narrativas em torno das obras deles, fazemos as impressões, geralmente são 20 imagens que a gente tira de tudo isso que a gente construiu, e por fim nós começamos a montar a exposição, chamamos ali todos os familiares, as pessoas, montamos a exposição, fazemos uma solenidade, abrimos uma roda de conversa, né, um debate sobre as imagens em que eles vão fazer o discurso de defesa dessas obras, e é muito interessante que a sociedade às vezes participa, ajuda a refletir sobre tudo que eles fizeram, e então nós criamos um momento extremamente positivo, com um nível de intelectualidade absurdo, e dentro das periferias, juntamente com as pessoas que geralmente são tidas como minorias, que geralmente não têm acesso ali à produção cultural, não têm acesso ali a uma educação de qualidade também. Então é sempre muito interessante, é muito importante ver os alunos com a maturidade adquirida em 3 meses de oficina. Então é sim um momento sensacional. Enfim, esse é o método que eu queria apresentar para vocês. São alguns dos passos que eu desenvolvo na oficina e que eu acho que vale a pena. Se você é professor, se você é fotógrafo e tem interesse em desenvolver algum trabalho social com alunos, com pessoas em lugares de vulnerabilidade, é um método que funciona. Eu já recebi até um prêmio do Estado de Minas Gerais mesmo com essa oficina, um prêmio de Direitos Humanos de 2018, com a oficina que eu desenvolvi numa região extremamente estigmatizada aqui na cidade, e os alunos deram uma resposta muito importante para a sociedade. Desenvolvi uma outra oficina na região aqui também de Justinópolis, foi muito interessante, que gerou um impacto muito grande no bairro, e realmente é muito gratificante, importante. Espero ter conseguido passar um pouco dessa experiência para vocês, dessa metodologia para vocês, para que vocês utilizem e coloquem também um pouco a experiência de vocês nesse processo, e que aprimore essa técnica e essa metodologia, e faça com que a produção fotográfica, o acesso aos bens culturais chegue ali cada vez mais nas periferias, que é isso que é importante. Então, muito obrigado pela audiência, e se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer contato comigo, estou à disposição. Agradeço ao SESC pela oportunidade e espero poder fazer mais atividades como essa. Até mais.